Em uma das palestras realizadas no Encontro Nacional de Cooperativas que terminou ontem em Campinas, a força da produção brasileira sustentável foi um dos temas. O Gustavo D'Angelo esteve por lá, acompanhou todo o evento e traz os detalhes. E eu converso agora com o professor e pró-reitor da Uniub, o André Fernandes, que vai falar sobre produção de alimento no Brasil e no mundo, né, professor? E essa questão da sustentabilidade também, professor. O senhor como um especialista, então, nesse assunto, nesse tema, como que o senhor avalia a produção hoje de alimento? Então, o que a gente vai trabalhar na palestra é exatamente as diferenças que o Brasil tem com relação aos seus principais concorrentes no mundo, para a produção de alimentos de origem animal e vegetal, e principalmente relacionado às restrições ambientais e de legislação que o Brasil tem e os outros países do mundo não têm. Então a gente vai comparar a realidade dos Estados Unidos, a realidade de países da Europa, da América Central, da América Latina. Um exemplo, o Código Florestal, que só o único país do mundo que tem é o Brasil. Então a gente não consegue produzir em 100% da área, mesmo podendo produzir. A gente tem restrição desde 20% da área, que é a região do Cerrado, e chegando a 80%, que é a região da Amazônia. Então, o Brasil, produtor rural, já, por efeito de lei, ele já tem que proteger a sua propriedade, o que não acontece em nenhum lugar do mundo. Além disso, a gente vai trabalhar com outros impactos da produção de agrícola, vegetal e animal no mundo, comparando legislação trabalhista, comparando quanto que o Brasil protege da vegetação nativa por efeito de lei, além do Código Florestal. Um exemplo, quanto que a gente tem de terras indígenas, que não pode aumentar a área de produção nessas áreas, de proteção de áreas de quilombolas. E aí a gente vai comparar a área que o Brasil tem de produção, que hoje representa só de agricultura 7,8%, comparado com outros países do mundo, por exemplo, países lá da Dinamarca, Suécia, que tem 70% da área agrícola em produção. Então você imagina, como que a gente vai ser, tá na vanguarda do mundo na produção de alimentos, só produzindo em 7,8% do território brasileiro. É isso que eu vou trabalhar na palestra, né? Falar sobre essas interferências que a legislação ambiental e também trabalhistas fazem na agricultura e na pecuária. Mesmo assim, o Brasil produz alimento para 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Professor, e o senhor acha que o Brasil ele avançou ou regrediu nessas questões? E o que poderia ser feito, então, para melhorar essa produção? Com certeza o Brasil melhorou nos últimos 30 anos de forma considerável a sua produção agrícola, principalmente. Então, um gargalo que o Brasil tem ainda é uma área muito grande de pastagem. Então, a gente tem hoje no Brasil 170 milhões de hectares de pastagem, que representa 21% do território brasileiro. Só que dessa área de pastagem, grande parte dela está degradada. Então, onde que o Brasil avançou nesses últimos 20, 30 anos? Essas áreas de pastagem, elas que eram improdutivas, elas estão se tornando produtivas, tanto na área de pecuária, para intensificar a produção de carne e de leite, quanto áreas de pastagem que se transformaram em agricultura. Então, isso muito legal para mostrar para o mundo, sem derrubar absolutamente nenhuma árvore, porque já eram áreas desmatadas. Então, o que a gente fez? Que está fazendo? Transformar essas áreas com uma produção baixíssima em áreas produtivas, tanto de agricultura quanto de pecuária. E o mundo tem medo do Brasil por causa disso. A gente ainda tem muita área dessa para crescer, sem precisar desmatar. E onde que entra a sustentabilidade, né? Você acha que o Brasil também avançou nessa questão? Não tem nenhuma dúvida, né? O mundo, que eu vou tentar falar, que eu já tive em vários países para produção de alimentos, o mundo já está comprando alimentos que agridem menos o meio ambiente. Um exemplo que eu vou dar, um deles, a produção de melão. Então a gente tem grandes produtores de melão que até assessora um grupo grande lá em Mossoró, e eles vendem 85% dos melões dele para a Europa. E a Europa já está analisando o melão e a melancia, quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de melão e melancia. Então, se gastar mais do que uma média global, eles não vão comprar mais. Então, a sustentabilidade é isso. Não é só a parte ambiental, é também a parte econômica. Porque se a gente não fizer direito o manejo da água, da energia e dos recursos naturais, a gente não vai ter mercado mais.
né? Então, é lógico que a parte ambiental é importante, mas nós temos que pensar no total disso tudo. Sustentabilidade é a economia, é o social e é o ambiental, é esse tripé, né? Professor, e a pesquisa, a universidade, ela tem muito a contribuir com tudo isso, né? Não tem nenhuma dúvida, né? A educação pode revolucionar ainda mais esse cenário de produção de alimento que o Brasil tem. Então, a ideia da gente estar num evento como esse é colocar as cooperativas do agro em contato com a universidade para que a gente consiga cada vez mais aumentar a capacitação dos cooperados, tanto diretores, presidentes, até os cooperados aí que trabalham no agro, para que eles consigam melhorar o seu dia a dia na produção de alimentos. Perfeito. Professor André Fernandes, pró-reitor também da UniUB, Universidade de Uberaba, obrigado pela sua participação, pela entrevista. De Campinas, São Paulo, Gustavo D'Angelo.